Então, assim, outra coisa que a gente pode fazer é mudar a cadência, né? O que é cadência? Cadência, definição lá do artigo do Brad Schoenfeld, 2015, é o tempo a cadência é o tempo representada pelas soma das fases dinâmicas e isométricas que compõem uma repetição. Estou somando fase concêntrica, fase excêntrica e talvez uma parada entre uma e outra. Pode acontecer. E a gente tem modelos já para isso, né? Tem modelos clássicos. Você fala sobe em 2 e desce em 2. Ou tem sobe em 2 e desce em 4. Ou o que a gente chama de tradicional, ou super slow. Tem vários e vários. Tem até métodos de treinamento em cima disso, que usam a cadência como a variável a ser estudada. Tá? Bom, e obviamente, se você muda a cadência, você tem implicações na carga, na intensidade e também no volume. E aí, uma das formas de a gente usar a cadência, já vou deixar tu falar, uma das formas de a gente usar a cadência é olhar o tempo sob tensão. Você pode fazer o mesmo tempo sob tensão mudando a cadência. Né? O que vai mudar é talvez a carga ou talvez o número de repetições que você está fazendo. Tá? Por exemplo, assim, vou eu pensar no exercício aqui do supino. Se eu fizer uma cadência de 3 para 1, por exemplo, 3 segundos descendo e 1 segundo na Já sei onde concêntrica vai chegar. Tu é bom nisso. subindo. Tu é bom. Vai. Eu mudo o meu estímulo, por exemplo, em vez de ele ser um treino concêntrico, ele vira excêntrico? O treino excêntrico, eu vou falar Ou, depois, ele é caracterizado por uma intensidade maior na fase excêntrica. O que é intensidade? Esforço, carga maior. Entendeu? E aí, essa é uma definição minha, que eu sempre usei como forma didática. Quando você faz a fase excêntrica mais lenta e não mais pesada, você está fazendo um exercício excêntrico e não um treinamento excêntrico. De forma didática. Sobe 2, sem pausa, desce 2. 3 para 3, pode ser. É um modelo tradicional, igual para subida e para descida. A gente está no laboratório, a gente usa 2 para 2. Um metrônomo. Já usaram metrônomo? Não? Aplicativo, é metrônomo. O metrônomo, você pode botar a velocidade. Aí você bota um batimento a cada 60, em termos de segundos, né? Aí vai botando 1, 2, 3. Para o cara iniciante é interessante, porque ele saber mais ou menos qual é a velocidade, na verdade, velocidade não, o tempo que ele vai usar para fazer cada repetição. É uma estratégia interessante. Esse da cadência, eu meio que experimentei na prática, quando numa fase da vida fui fazer a preparação física com a galera do remo. A galera no remo é por tempo, não é repetições. Sim, E aí sim. era tipo 1 minuto, tinha tempo de estímulo de 1 minuto e meio, e tinha tempo que era de 2 minutos e meio para 3. Ah, sim. Ah, E era tenso. A é que nem esse cadência. treinamento de intervalado. Mas É isso muito era com tempo. carga, né? Sim, Os caras fazem isso pra tudo. exatamente. Exatamente. Mas você para pra pensar, se eu corro com 92 quilos, que eu estou correndo hoje, estou correndo com carga. Então, não? Pô, não é? Eu estava conversando com a menina, não, porque eu corro, a minha velocidade, meu pace é menor que o teu. Eu falei, óbvio, você pesa 60, bota uma mochila de 30 quilos nas costas para você correr. Porra, mole, né? Sobrecarga. Eu, hein? Brincadeira. É, pô. Bom, vamos lá. Então, assim, para que serve isso? Tem efeitos crônicos. Esse cara, esse Brad Schoenfeld, ele fez uma publicação, ele fez uma revisão sistemática, e ele mostrou que entre meio segundo e 8 segundos, tanto faz. Qual a diferença entre meio segundo e 8 segundos para cadência? Meio e 8 segundos. 16 vezes diferença. Ou seja, a cadência não é e nunca vai ser um fator preponderante para potencializar ou minimizar a hipertrofia. De acordo? Você que adora. Quantos artigos foram usados na revisão sistemática?
Vocês estão vendo? Tá vendo como é que... Cinco artigos não te dá panorama nenhum do que acontece, mesmo porque as metodologias são tão distintas que... E aí ele diz que entre... Conclusão, tá? Conclusão talvez seja o spin do problema. Tá lá. Entre meio e 8 segundos, 16 vezes a diferença. Tanto faz como tanto fez. Por isso que eu não acredito. Por quê? Porque a gente olha para um viés biomecânico, a gente chega lá que a cadência pode ser a mesma, mas olha a avaliação angular de um agachamento e de uma flexão plantar. O que é mais rápido para meio segundo? O agachamento, porque tem amplitude de movimento muito maior. O cara vai mexer muito mais rápido. A velocidade angular vai ser muito maior aqui do que ali. Então, essa extrapolação do que acontece na teoria para o que a gente consegue entender efetivamente da biomecânica, a gente tem que levar muito em consideração. Então, depende da articulação. Depende. Também depende da fase concêntrica ou da fase excêntrica. Depende também de qual repetição. Você consegue manter a mesma cadência até a falha? O que é a falha? Na falha, a falha concêntrica é quando você rasga a cadência, você para com a cadência. Interrompe a repetição. Mas nas 2 repetições anteriores, a falha, a tua cadência já foi embora. A gente usa muito isso dentro do laboratório. A gente tem um limiar de passou de 10% ou de 15% do tempo estipulado para aquela repetição, a gente interrompe. Porque depois dali é só fadiga. A gente não quer estudar isso. E aí entra uma questão, eu não sei se eu, na verdade, não deveria entrar, mas eu vou falar rapidinho. Treinamento baseado em velocidade. O que é treinamento baseado em velocidade? Quando você muda em torno de 10% a 20% a velocidade proposta para aquele treinamento, é porque você já perdeu eficiência. Interrompe porque dali não tem melhora. O que é isso na prática? Repetição de reserva. Perdeu a cadência, porque dali para frente você só vai acumular fadiga. Interrompe que o ganho vai ser o mesmo. Aplicação direta de velocidade é uma questão mecânica na prática dos caras que estão fazendo isso.